Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Olá, igreja, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é um privilégio. Dia 24 de dezembro, chegamos até aqui e hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra que tem inspirado meu coração. Nesse dia ao qual nós estamos transmitindo para você a palavra do Senhor, tá aquele corre-corre, né, dentro de casa, comprando as frutas, preparando a maionese, fazendo aquelas comidas deliciosas que parece que só aparece no Natal, né? Esse tal de Chester. É umas comidas que poderiam ter o ano todo, mas é nesse tempo, é nesse período que a gente celebra com a nossa família. E eu tenho certeza que vai ser um dia muito especial para você com a sua família, onde você estiver. Hoje nós queremos fazer algo diferente. Eu quero compartilhar uma breve mensagem com você, um devocional sobre continuando o Natal. Uma vez que o Daniel já trouxe a mensagem de domingo, a gente teve a apresentação da peça, um monte de coisa legal aqui. Eu quero trazer um devocional mais curto aqui para compartilhar com você, mas vai ser uma manhã especial. A gente elaborou uma programação bem bacana, nós criamos um vídeo, editamos um vídeo para apresentar para vocês o que aconteceu no acampamento MAB no dia 16. No dia 16 nós tivemos o batismo de 4 meninas aqui da nossa igreja, da Larissa, da Rebeca, da Priscila, da Sara. Nós vamos mostrar essas imagens para você. Nós também tivemos o encerramento da mocidade, tivemos um culto bem bacana com as famílias aqui do projeto Na Missão daqui, do Zona Leste, bastante convidados. Estávamos no acampamento MAB com mais de 100 pessoas. E também tivemos a graduação do Jiu-Jitsu e também as lutas, né? Então nós fizemos um mini vídeo aí, nós queremos mostrar tudo para você, mas você precisa ficar comigo até o final. No final, depois desse devocional, a gente vai mostrar o vídeo para vocês. Então, antes de mais nada, quero convidar você que está na sua casa a fazer uma oração comigo e a gente, com muita fé, orar a Deus para que a gente tenha esse momento especial aí do dia 24 de dezembro, convidando Jesus para participar desse dia. Vamos fazer isso? Baixe sua cabeça onde você estiver, eu quero orar com você. Obrigado, papai, por esse dia, Senhor. Perdoa, pai, os meus pecados, Senhor. Sou um homem pecador e falho. Muitas vezes envergonho, pai, o Senhor. Entristeço, Deus, a sua pessoa santa. Mas eu venho agradecer porque toda manhã existe uma possibilidade, Deus, a mais do seu amor. O Senhor nos ama de forma incondicional. E hoje o Senhor já nos deu uma manhã para que nós pudéssemos louvar o Senhor, amar o Senhor. E eu quero, junto com os meus irmãos, nos apresentar em assembleia santa, Deus, mesmo onde nós estivermos nas nossas casas, glorificando o teu santo nome, Deus, e agradecendo por tudo que tu és, Deus. Abençoa, Pai, essa palavra, abençoa, Pai, esse momento, Pai, devocional, e nós agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Abram suas Bíblias, você que está em casa, em Isaías, capítulo 8, versículos 11 e 12. A título de curiosidade, de contexto, Isaías ele fala para o povo de Israel, um povo que está com seu coração distante do Senhor. E quando isso acontece, o Senhor levanta profetas para advertir o seu povo, para aconselhar o seu povo a um retorno. E é exatamente esse o papel de Isaías. Ele é levantado pelo Senhor para ser boca de Deus, para comunicar ao povo, advertir o povo, para que eles pudessem voltar então ao Senhor. Eles estão recebendo uma advertência de que o povo da Assíria irá invadir, então, ameaçando então o povo de Israel. E é nesse contexto que Isaías se levanta e ele diz, capítulo 8, versículo 11, o Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Disse ele, não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não vivam com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro. Nós estamos ouvindo aqui Isaías falar sobre um chamado para o povo confiar no Senhor. Olha a sequência desse texto, pulando alguns versículos, no capítulo 8, no versículo 19. Olha em que o povo estava metido. E olha o porquê que Deus, então, ele realmente fica desapontado com o povo e quer trazer o povo de volta à sua comunhão. Versículo 19, olha só. Talvez alguém lhe diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos
Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. Olha só a advertência. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos, só haverá problemas, angústias e sombrio desespero. Serão lançados então nas trevas. Esse texto aqui nos diz então que o povo estava cometendo um erro que lá em Deuteronômio era completamente banido por Deus. Deus ele não se agrada com esse tipo de erro, que era o de consultar os mortos, prática comum dos povos circunvizinhos da nação de Israel. E a gente aprende que essa era uma possibilidade que eles estavam vivendo. Abandonaram as leis de Deus, abandonaram o conselho de Deus e passaram então a buscar o conselho então de médiuns e aqueles que consultavam espíritos e os mortos. A gente sabe que até hoje, no nosso cotidiano, na nossa vida, também é assim. E a gente percebe também que isso é o mesmo que ouvir outras vozes a não ser de Deus. E o Natal é exatamente isso. Perceba que todas as datas festivas que têm um significado importante para o cristianismo, por exemplo, a Páscoa, que significa a morte, né, de Jesus Cristo, a sua ressurreição, o Natal, né, que é o nascimento do Deus bendito na figura do menino, todas essas datas, na cultura ao qual nós vivemos, tentam camuflar o verdadeiro sentido e significado dessas datas. E a gente percebe que naquele período, naquele tempo, ao invés de nós também consultarmos e ouvir a voz de Deus, o povo costumava a seguir outras vozes. Pensa um pouquinho. Isso já aconteceu outras vezes na história bíblica? Sim. Se a gente remontar a história lá de Gênesis, acontece exatamente isso. Lá em Gênesis adentra então no jardim um outro conselheiro a não ser Deus, e esse outro conselheiro distorce aquilo que Deus tinha falado, para que o povo então seguisse uma verdade, que na verdade era uma baita de uma mentira. E a gente percebe que ao longo da humanidade, isso também vai caminhando e se concretizando no nosso dia a dia. E é disso que a gente está falando. A gente percebe que o povo de Deus então andava buscando esses conselhos, se distanciando da verdade bendita de Deus. E a gente percebe, e esse texto é muito enfático, que diz que aqueles que vivem assim, sem a consulta do divino, sem viver debaixo das suas orientações, eles vivem em desespero. A palavra de Deus diz que eles vivem aflitos. Em Isaías capítulo 9, vai dizer que aquele povo, então, eles viviam com um momento de aflição. Quem são os aflitos mencionados por Isaías? Olha só, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Isaías capítulo 9 vai dizer isso. Quem são esses aflitos? A palavra usada aqui, musak, é uma palavra usada para fundição de metal para modelagem. Ou seja, quando essa palavra aflito ela é usada nesse texto, ela está usando essa ideia de um metal sendo fundido para a modelagem. E a gente percebe que muitas vezes quem nos coloca em aflição, nas batalhas, nos desafios da nossa vida, é o próprio Deus. Porque Deus ele quer o coração, nosso coração, de volta para Ele. E aqui estava em jogo toda uma nação. Ele desejava que aquela nação voltasse para os seus caminhos. Então, a gente vê que percebe que Deus ele coloca uma prova sobre a nossa vida, sobre aquele povo, para que a nossa fé ela fosse experimentada, né, numa alta temperatura e modelada. Aquilo que não presta, aquilo que é palha, ela fosse expelida daquilo e tornasse, então, o ouro, o metal puro. É isso que Deus estava fazendo com esses aflitos. E por que eles estavam aflitos? A gente percebe o que causou a aflição do povo de Deus. A gente percebeu isso no texto, mas vamos explorar um pouquinho mais. Primeira coisa,
porque eles decidiram ouvir as pessoas erradas. E aqui vai um conselho para você e um conselho para mim. Nesse tempo ao qual nós vivemos essas festas, né? No dia 24, dia 25, no dia 1º, dia 31, é o momento ao qual a gente vê, né, vê os fogos estourando, né? E sempre brilha no coração a ideia do novo, né? A gente está vivendo um novo, 2024 vai ser um novo tempo, uma nova era, vamos fazer tudo novo. Eu quero te aconselhar e te orientar para que você faça as suas orações mesmo e coloque esse desejo de que em 2024 você possa ouvir e só ouvir a voz de Deus. Procure meditar mais na palavra do Senhor. Procure abandonar mais o celular, deixar mais de lado aquilo que muitas vezes toma o nosso tempo, né? E você se dedique mais em conhecer a palavra de Deus. Troque aquilo que tem roubado de verdade muitas vezes o seu tempo e invista naquilo que é sagrado, aquilo que é divino. Faça essa experiência em 2024 e perceba se o seu coração vai ser melhor reorientado para uma caminhada mais consistente na fé de Deus. Faça isso. Esse também vai ser o meu desejo, porque muitas vezes eu me encontro também aflito na minha caminhada por não observar conselhos da palavra de Deus. E assim eu quero exortar você também a fazer. Porque eles estavam aflitos, né? Porque eles provaram da aflição. E aí no capítulo 2 ali a gente percebe o seguinte: eles provaram a aflição com uma profunda sensação de desnorteamento e desorientação. Ele vai dizer que aquele povo aflito, eles também estavam famintos. Então, aflito e faminto, o resultado é vagueando pela terra. Perceba que muitas vezes nós também ficamos assim, sem a orientação de Deus e ouvindo outras vozes. Muitas vezes a gente se sente como sem rumo, né? Sem um norte para seguir, desorientado, fazendo decisões equivocadas, né, na nossa jornada, sem consultar Deus, e sentimos realmente que o nosso coração muitas vezes está perdido. A gente percebe que era exatamente o que esse povo estava fazendo quando eles abandonaram o conselho de Deus e começaram a ouvir outros conselheiros. Como eles provaram, né, da aflição. Terceiro, com uma profunda sensação de nervosismo e irritabilidade. Olha o que a palavra diz no capítulo 8, versículo 21, na parte B. Quando estiveram famintos, ficaram também irados. E não é assim, né? Tinha até a propaganda do stickers, né? Pessoa com fome come uma barrinha de chocolate, fica tudo zen, tudo numa boa. E eu sou um pouquinho assim também. Eu, quando estou com fome, eu fico irritadíssimo. E aqui a gente percebe que a fome, não é mais do que uma fome física, mas é fome da palavra de Deus. Nós entendemos biblicamente que o Senhor, Ele é o pão vivo, Ele é a água viva. É nele que nós encontramos, que saciamos a fome da nossa alma. E quando nós não buscamos o nosso pão vivo, não bebemos dessa água de Jesus, nós ficamos com fome, com inanição, nós ficamos com fome espiritual de Deus. E, consequência disso, nós nos sentimos vazios e nós não conseguimos, a partir daí, então, controlar as nossas emoções. O nosso ser, ele fica descompensado, sem uma orientação divina. E era isso que esse povo também estava provando. Uma pergunta cabe agora nesse texto. Se os aflitos mencionados por Isaías estavam sofrendo as consequências dos seus próprios atos, e eles estavam sofrendo consequências por abandonar o Senhor, havia esperança para eles nesse texto? É lógico que havia. Esse texto agora, a continuação desse texto, ela traz uma revelação maravilhosa. Ela vai dizer assim, no capítulo 9, versículo 1. Diz assim, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Na eternidade cósmica, Deus se revela para a humanidade na figura de um menino, na figura de Jesus. E é muito interessante, gente, que esse texto,
ele antecede, ele vai dizer sobre uma profecia de Isaías que é cumprida em Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 18, vai mencionar uma profecia de Isaías capítulo 8. E olha que Mateus diz: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Opa, é um texto antes que eu vou ler aqui para vocês. Capítulo 4, versículo 15. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. A palavra de Deus diz que resplandeceu-lhe a luz. Um cumprimento da profecia de Isaías, no momento que o menino nasceu. Quando Jesus nasce, e ele vem para essa terra, e ele começa o seu ministério, a palavra de Deus diz que a luz, então, ela vem para essa terra. E aí, olha só, daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, ele vem com essa palavra e ele diz: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O menino nos nasce, e ele é tudo que nós precisamos. Esse menino, ele é caracterizado por algumas coisas que a gente conhece nas músicas, né? Que enche o nosso coração de alegria, né? E a gente olha para Isaías 9, e nós dizemos assim: um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Você precisa de conselho para essa vida? Você precisa de conselho para a sua família, para o seu casamento, para a sua vida? Esse menino que é Emanuel, Deus conosco, na figura de Jesus, ele pode te dar. Ele pode ser o seu maravilhoso conselheiro. Ele pode ser o seu Deus forte, o seu Deus poderoso, o Deus das causas impossíveis, aquilo que é impossível para você, aquilo que você luta e não consegue vencer, aquele milagre que você espera um dia ter, se for da vontade desse Deus poderoso, desse maravilhoso conselheiro, isso pode acontecer e se concretizar na sua vida, porque o nosso Deus, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus de milagre. Ele vai dizer também que ele é Pai, e ele é Pai da eternidade, Senhor dos tempos. Ele sempre foi, ele é e será eternamente. E ele diz que ele é príncipe, e ele é príncipe da paz. O texto continua agora de uma forma profética e vai dizer: ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E isso daqui agora me traz um conforto, porque aqui não é Isaías que está dizendo que isso vai acontecer, mas por meio de Isaías Deus diz: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, ou seja, fará com que tudo isso aconteça. E a gente já viu em Mateus que isso aconteceu. Profecia se concretizando. Esse menino nasce e diz que ele iria ser luz. E quando Jesus vem e começa o seu ministério, ele inicia o processo de iluminar então a terra e iluminar o coração dos homens. E sabe como essa luz começa a brilhar? Capítulo 4, versículo 18. Agora o texto que eu li anteriormente e vou ler agora. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu vos farei pescadores de gente, pescadores de homens. A partir daqui, Jesus começa uma missão de iluminar outros corações. E ele ilumina então o coração de Simão, Pedro e de seu irmão. E esses homens que andavam nas trevas agora passam a ter os seus corações iluminados. E a partir daí, esses homens também são a luz de Jesus aqui nessa terra. E é para isso que o Natal serve para nós. Jesus quer iluminar o seu coração nesse dia 24. O coração da sua família. E ele quer usar você como um instrumento. Assim como ele chama Simão e chama seu irmão André para ser luzeiros aqui nessa terra, Jesus, ele te comissiona e ele te chama hoje. Essa é a luz que ilumina toda a terra.
a luz de Jesus por meio de nós. Então que nesse dia 24 você possa pensar de uma forma poderosa sobre isso. E deseje que em 2024, nesse ano que vai seguir, que você seja de fato uma luz. Eu quero te convidar agora a baixar a sua cabeça, a você fazer uma oração por tudo que já vai acontecer hoje, esse momento das festas. Não perca a oportunidade, fale do amor de Jesus, nem que se for em uma oração, né? O ano passado eu comentei isso, eu comentei que eu e a Flavinha estávamos ansiosos para falar do amor de Jesus para a família, mas de alguma maneira já começaram a se servir, comer, e a gente perdeu aquele momento, né, de compartilhar. Já estava com o texto separado, já estava tudo no esquema, e eu me frustrei porque eu não consegui fazer aquilo, não encontrei o time para aquilo e o time passou. Mas aí a minha sogra, muito sábia, ela parou tudo, né? Galera colocando o frangão na boca ali, ela parou tudo e falou: gente, antes de a gente comer, vamos ter uma oração, quero fazer uma oração. E ali, com muita ousadia, ela orou, e na oração dela, ela foi falando pontos do Evangelho. Do tipo: querido Deus, nessa noite a qual nós lembramos do Senhor, com o nascimento do Senhor, quero que o Senhor venha abençoar minha família. Nós agradecemos pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela sua ressurreição, enfim, e a sua morte nos dá vida, nós reconhecemos os nossos pecados, enfim. Na oração dela, ela foi trazendo o Evangelho, e ali o meu coração ficou muito edificado, porque as coisas não dependem de mim, ela depende de pessoas que são iluminadas como eu, a também transmitir esse amor de Jesus. Então, não perca a oportunidade, use essa noite e 2024 para ser um luzeiro para Jesus, para brilhar o Natal, o ano todo, o ano inteiro. Tá bom? Fica agora com o vídeo. Desfrute aí desses momentos que a gente teve. Relembre de alguns momentos que você participou, que vai ser muito legal. Acompanha aí o vídeo aí. Trago boas notícias de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. O menino me deu
Só Ele pode salvar o mundo, só Ele pode salvar o mundo, só Ele pode salvar o mundo, só Ele pode salvar o mundo. Quem foi aquele que fez o homem cego ver? E quem transformou água em vinho bom pra beber? Quem fez milagres que todos podem contar? E até sobre as águas andou sem os pés molhar. Jesus super-herói, Jesus super-herói, Jesus super-herói. Só Ele pode salvar o mundo, só Ele pode salvar o mundo, só Ele pode salvar o mundo. Quem fez a festa com um pouco de peixe e pão? Quem acalmou tempestades com forte mão? Quem disse ao morto pra ele se levantar? Livre me fez lá na cruz ao ressuscitar. Jesus super-herói, Jesus super-herói, Jesus super-herói. Só Ele pode salvar. E aí, curtiu o vídeo? Muito bacana, né? Nossa, quanta coisa aconteceu no final de semana, né? Eu tenho recebido muitos testemunhos de pais aqui, do pessoal aqui da região, que têm olhado para a nossa comunidade de fé e todo o trabalho que tem sido feito com crianças, com adolescente, com jovem. Certamente isso é um diferencial nosso e nós somos muito gratos pela vida de cada um de vocês que se empenham para levar adiante esse ministério. Eu não quero mencionar nomes para não cometer aqui a injustiça de esquecer alguém, mas eu sempre em minhas orações eu oro e louvo por essa equipe da AB Cidade Ademar, por todos vocês que participam aqui, que faz esse negócio acontecer. Certamente Deus na sua glória se agrada com a vida de cada um de vocês. Então, uma salva de palmas, bate uma palminha aí na sua casa aí, uma salva de palmas para todos os obreiros dessa comunidade de fé, que tem sido uma bênção. Glória a Deus pela vida de vocês. Depois de tudo isso, eu quero me despedir, mas antes quero dar um recado. No dia 31, que também vai cair no domingo, vai acontecer algo similar ao que aconteceu hoje. Só que a gente quer fazer algo diferente que a gente também faz, parecido todo ano. Apesar de ser online, eu queria convidar você que deseja participar do próximo culto, eu quero a participação de você, que você grave um vídeo assim, ó, com o celular deitado. Não pode ser assim, melhor que ele seja assim, com o celular deitado. Grave um vídeo de até 3 minutos com um testemunho seu com Deus, do que Deus fez na sua vida no ano de 2023. Tá combinado? Então vamos lá. Você vai gravar um testemunho de até 3 minutos com o celular deitado assim, tá bom? Contando um testemunho seu com Deus. Olha, Deus ele mexeu comigo nessa área durante esse ano, Ele fez isso, eu senti isso durante esse tempo. Então, conte alguma experiência, compartilhe comigo e a gente vai criar também um vídeo para a gente ouvir os testemunhos ao longo do ano. Vai ser também muito, mas muito edificante. Então eu aguardo o seu vídeo e agora eu quero fazer uma oração e me despedir de você. Querido Deus, obrigado, Pai, por esse domingo. Continua, Pai, abençoando esse teu povo, Senhor. Esse povo amado, Deus, essa comunidade de fé. Essa comunidade que tem crescido, que tem se desenvolvido no Senhor, que tem lutado para defender a fé evangélica aqui nesse bairro, Deus. Abençoe, Pai, a vida de cada um. E é isso que eu oro, agradeço, no santo nome de Jesus. Amém e amém. E eu me despeço com as palavras do apóstolo Paulo que diz: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, eles sejam com todos vós. Bom domingo, um bom Natal. Deus abençoe a todos.